Bem-vindos, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal A Dança dos Livros. Hoje nós vamos falar do Capitães da Areia, do Jorge Amado. O livro foi publicado em 1937 e tem 275 páginas. Esse livro ele se inicia com uma reportagem do Jornal da Tarde, é uma reportagem fictícia, mas essa reportagem poderia muito bem estar nos dias atuais, em que uma instituição joga para outra a culpa e ninguém resolve o problema. A reportagem do Jornal da Tarde informa sobre os furtos e pequenos delitos que os capitães da areia estão cometendo na cidade de Salvador, na Bahia. O secretário do chefe de polícia contesta a reportagem dizendo que a culpa dos menores é do doutor juiz de menores. O doutor juiz de menores contesta, falando que a atribuição de prender esses menores não é dele, não é do juizado de menores, e devolve para o doutor chefe de polícia. E nisso o livro se desenvolve. Até uma costureira, Maria Ricardina, ela deixa as suas impressões ali, ela manda uma carta para a redação e já começa nesse rebuliço todo o livro. Os capitães da areia, então, são menores abandonados. Alguns não têm pai nem mãe, outros têm pais, mas vivem abandonados. A situação é difícil para os pais, então eles simplesmente abandonam as crianças. Eles moram num trapiche à beira-mar. Nesse trapiche tem de 40 a 100 crianças, adolescentes e crianças, que estão abandonadas à própria sorte. As nossas curiosidades vão ser um pouco diferentes, porque as nossas curiosidades vão ser alguns dos personagens desse livro. E o nosso primeiro personagem, que vai ser a nossa primeira curiosidade, é o chefe dos Capitães da Areia, que é o Pedro Bala. O Pedro Bala ele tem 15 anos e há mais de 10 anos ele vagabundeia nas ruas da Bahia. Ele conhece todos os becos e todas as ruas da cidade. Desde então, o Pedro Bala assumiu a liderança do grupo dos Capitães da Areia. O Pedro ele é tão esperto que ele consegue ser preso porque ele quer ser preso e consegue sair quando quer sair. Vocês vão se apaixonar pelo chefe desse bando. Segunda curiosidade é sobre o João Grande. Ele é o mais alto do grupo, ele está com 13 anos, ele é um parceirão do Pedro Bala, eles estão em todos os furtos, todos os trabalhos, eles estão juntos. O Pedro Bala confia muito no João Grande. O João ele é o maior do grupo, ele é o mais forte. Alguns acham que ele é o mais burro, mas ele não é tão burro assim não. Terceira curiosidade é o Sem Pernas. O Sem Pernas ele tem uma deficiência física, então ele é coxo. Ele é o espião do grupo. Ele visita casas de senhoras, ele se faz de coitadinho e quando ele consegue entrar na casa das senhoras, ele vê certinho onde estão os objetos de valor. Depois ele comunica ao grupo para que essas senhoras sejam roubadas. Mas em um dia ele vai tentar fazer isso e o feitiço vira contra o feiticeiro, porque ele se afeiçoa muito à senhora que o acolhe. A quarta curiosidade é sobre o professor. O nome do professor é João José. O professor ele furtava livros e nunca vendia os livros que ele furtava. Era um dos poucos que sabia ler no grupo dos Capitães de Areia. O seu jeito era franzino, magro e triste, mas a sua vocação para contar histórias fez dele ser muito respeitado dentro do grupo. Quinta curiosidade é sobre o Pirulito. O nome dele é Antônio. Ele é alto, muito magro, cara seca, meio amarelado, boca rasgada e olhos fundos. O Pirulito ele era o mais devoto dos meninos. Toda noite ele rezava ajoelhado para 2 quadros que ele tinha. Ele fez amizade com o padre José Pedro e queria muito entrar para o seminário. Ele tinha um quadro do Santo Antônio e um quadro da Nossa Senhora das Sete Dores. Sexta curiosidade, o gato.
O gato tem 13 anos, ele já tem uma namorada que é uma prostituta, ele sempre dorme com a Dalva, que é a namorada dele. O gato, ele tem um baralho de cartas marcadas e ele sempre ganha dinheiro passando a perna nos jogadores. Sétima curiosidade, o Volta Seca. O Volta Seca, ele sempre também estava envolvido ali nos furtos maiores. O Volta Seca era sobrinho do Lampião, a mãe do Volta Seca era comadre do Lampião, aquela figura famosa, né? O Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro. E o Volta Seca, ele sente muita admiração pelo Lampião. Bom, os personagens principais são esses, tem outros personagens também que aparecem muito no livro, como o Padre José Pedro, ele ajuda muitos meninos, o Querido de Deus, que é um pescador e também um capoeirista, a Mãe de Santo, Dona Aninha, também aparece em várias partes do livro. O livro, então, tem vários personagens e ele conta do dia a dia dos capitães de areia, como eles lidam com o abandono, com o desamparo. Eles são abandonados pela família, pela sociedade e pelo Estado. Eles não têm a quem recorrer. Poucas pessoas, poucas figuras do livro realmente têm empatia com eles. Nessa hora a gente consegue se comover, porque eles realmente sentem muita raiva de tudo que eles passam, pela solidão, pela falta de carinho. O leitor consegue entender um pouco o que se passa na cabeça desses meninos de rua. Outro fato interessante desse livro é que ele menciona também a varíola, também chamada de bexiga ou alastrim. No livro ela é muito mencionada como alastrim. E alguns integrantes ali dos Capitães da Areia vão ser afetados pela varíola. E aí a gente consegue ver a união do grupo. Bom, finalizando, no ano da publicação desse livro, em 1937, vários livros foram queimados. Mais exatamente 808 exemplares dos Capitães da Areia foram queimados em frente ao elevador Lacerda, em Salvador. E como diz aquele ditado, tudo que é proibido é mais gostoso, as pessoas ficaram interessadíssimas em ler esse livro. Ele é um clássico brasileiro, pedido em escolas. Eu já li esse livro quando eu tinha uns 15 anos, agora eu li novamente. Com certeza é outra cabeça, é outra visão social que eu tenho. Esse livro é muito importante, ele é um livro emblemático, ele é como se fosse uma bandeira para a gente ver o descaso que o nosso país trata as pessoas menos favorecidas.